Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. Atualmente estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no último programa comentamos o capítulo 7, o capítulo do casamento. Nesse capítulo, Paulo nos enriquece com seus conselhos preciosos para a vida conjugal. Ele não falou nada sobre o casal que ora junto. Os seus conselhos foram para que o casal, de comum acordo, tenha um período de oração e jejum separados. Existem também os momentos de oração um com o outro, mas Paulo aconselha que tenham um período de oração e jejum individual. O que Paulo mostrou é que a ligação espiritual do marido e da mulher é um assunto particular de cada um, mesmo que estejam casados. É claro que, como casal, eles devem orar, mas a vida espiritual deles é individual e cada um se relaciona com Deus individualmente. Eles não serão julgados juntos como casal, e o que compartilham juntos não substitui o relacionamento particular que cada um tem com Jesus. Além disso, Paulo também diz nesse parágrafo que a melhor defesa contra a imoralidade é um bom ataque. Existia muita imoralidade na igreja de Corinto, mas a cidade inteira de Corinto era, vamos dizer assim, desaconselhável para menores de 18 anos. Segundo Paulo, a melhor maneira de atacar as tentações que encontramos na rua é termos nossas necessidades satisfeitas em casa. E por isso Paulo estimula o casal a ter um bom relacionamento sexual. Uma vida sexual saudável em casa é o melhor ataque contra as tentações da imoralidade. Este foi o assunto do último programa, os conselhos de Paulo para um casal cristão. Ainda no capítulo 7, os versículos 10 e 11, as palavras de Paulo parecem ser a resposta para um dos assuntos sobre os quais a igreja havia lhe escrito. A pergunta possivelmente foi: um casal de cristãos pode se divorciar? Em resposta a esta pergunta, Paulo respondeu: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Paulo então passa para o ensino de Cristo e fala sobre a indissolubilidade do casamento. O outro parágrafo começa no versículo 12 e termina no 16, e Paulo trata de um problema que não foi abordado por Jesus nos seus ensinamentos. Suponha que duas pessoas em Corinto se casaram quando ainda não eram tementes a Deus. Às vezes, as pessoas se casam pelas razões mais estranhas. Porque se conheceram numa festa e acabaram ficando, ou porque os dois curtem drogas. Por várias razões. Na verdade, não existe muita base lógica para duas pessoas se casarem. O fato é que duas pessoas incrédulas decidiram se casar e depois uma delas se converteu. O que fazer quando você se vê casado com uma pessoa que não crê nem teme a Deus como você? Analisando este parágrafo, percebemos que Paulo deu um conselho muito justo. De acordo com ele, a opção fica com o cônjuge incrédulo, não com o crente. Paulo escreveu para o convertido assim: se o descrente com quem você se casou quer viver com você, então você mantém o casamento e ora noite e dia para que ele se converta através de sua influência. O texto de 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 7, nos fala como podemos fazer isso. Mas, de acordo com Paulo, se o cônjuge incrédulo decidir acabar com o casamento, então o que se converteu deve acatar esta decisão. Pode ser que o cônjuge incrédulo diga para o convertido: você não é mais a pessoa com quem me casei. Casei-me com você porque você gostava de se divertir. Agora você não é mais a mesma pessoa. Quero o divórcio. Paulo diz que se isso acontecer, deixe que se separe então. Deixe-o ir.
Nesse caso, o irmão ou a irmã não ficará preso. Tudo isso é uma questão de interpretação. Mas o que Paulo quer mesmo dizer com que se separe? Pode ser que Paulo quisesse dizer: se ele dormir com alguma outra pessoa, quer dizer que já quebrou o compromisso do casamento. Agora, se a pessoa deseja manter o casamento dentro dos padrões de Deus, você mantém o casamento. O que o texto não diz é que você deva ficar com alguém que não lhe seja fiel. O que Paulo quis dizer com em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, alguns dizem que significa que a pessoa está livre para se divorciar, mas não livre para se casar novamente. Outros dizem que livre é livre e que por isso está livre para se casar outra vez. Hoje, com tantas dúvidas sobre casamento, divórcio e segundo casamento, este capítulo da carta de Paulo serve como um manual e deve ser interpretado pelo pastor que orienta sua igreja dentro do contexto em que foi escrito e aplicado à situação de hoje. Quando enfrento uma situação como esta, acabo voltando para o Sermão da Montanha e do Monte Sinai, quando a lei de Deus foi dada ao homem. A lei de Deus nasceu no coração de Deus. Deus deu a lei porque amava seu povo. Devemos interpretar a lei pelo prisma do amor. Deixe-me repetir isso. Precisamos aplicar a lei de Deus na questão do casamento, do divórcio e do segundo casamento, de acordo com o amor de Deus. Deixe-me explicar. Vamos supor que um jovem tenha se casado e já tenha se separado, ainda nos seus 20 anos, antes de se converter. Mais tarde ele se converteu. Será que é justo dizer para esse jovem que, por causa do que aconteceu no seu passado antes dele se converter, ele não pode mais se casar? Isso seria agir como um fariseu. Era assim que os fariseus aplicavam a lei. Deus não criou a lei para o homem se encaixar nela. Deus criou o homem e depois a lei para o bem-estar do homem. Deus criou a lei do casamento para que homens e mulheres vivam em família, felizes. Será que agora usaremos essa mesma lei para impedi-lo de ter um lar e uma família feliz? Foi Paulo que disse: a letra mata e o espírito vivifica. O espírito da lei é o amor. Em outro parágrafo dos versículos 17 a 24, Paulo responde a outra possível pergunta. Eu me casei 3 vezes e meu marido se casou 4 vezes antes de nos conhecermos. Depois que nos casamos, nos convertemos. Como devemos agir em relação aos nossos casamentos anteriores? Anos atrás eu conheci um casal de velhinhos assim. Ele tinha se casado 3 vezes e a mulher 4 antes de se conhecerem e se casarem. Um dia foram para Nova York e acabaram no Madison Square Garden, numa convenção. Eles não sabiam que aquela era mais uma grande cruzada evangelística do Billy Graham. Naquele dia os dois se converteram. Aceitaram a Jesus. Desde então tinham dúvidas quanto ao que deveriam fazer em relação aos seus casamentos anteriores. Eles foram conversar com um pastor que não era muito sábio, que os aconselhou a procurar seus antigos parceiros e a se recasarem com eles, porque a relação que eles estavam vivendo era adúltera. Eles deveriam se separar, porque estavam vivendo em pecado. Só que os dois se amavam muito para fazer isso, e durante 7 anos eles achavam que estavam vivendo em pecado. Até que depois de todo esse tempo, conversaram com outro pastor, que lhes mostrou o capítulo 7 de 1 Coríntios. Podemos imaginar a igreja de Corinto vivendo esse tipo de problema também. Aquele casal ficou feliz em conhecer essa palavra de Paulo aos Coríntios. Observe que Paulo fala 3 vezes no parágrafo dos versículos 17 a 24. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Este conselho de Paulo foi muito coerente e é apoiado por outros textos das Escrituras. Qual era o seu estado civil quando Deus chamou você? Esta é uma das perguntas preferidas de Paulo no capítulo de 1 Coríntios. Ele se refere à experiência de salvação como o chamado. No versículo 9 do 1º capítulo desta carta, Paulo disse: Fiel a Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é cristianismo, um chamado para ter comunhão com o Cristo vivo. Paulo diz que quando pregou o Evangelho aos judeus, o Evangelho foi uma pedra de tropeço.
Os gregos acharam que o evangelho era loucura e riram dele. Mas, para aqueles que foram chamados, o evangelho é o poder de Deus que traz salvação. Quando Paulo escreve para aqueles que foram chamados, ele quer dizer aqueles que foram salvos. Observe que mais uma vez Paulo usou a palavra chamado. Paulo diz que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Ele quis dizer, qual era o seu estado civil quando você foi chamado? Peça a Deus que abençoe este seu estado civil atual. É o conselho para o casal cujos cônjuges são convertidos. Quando apenas um é convertido, o conselho é o do parágrafo anterior. E a opção de manter o casamento ou não fica por conta do cônjuge incrédulo. Agora Paulo estava se dirigindo ao casal cujos cônjuges eram convertidos, mas que tinham tido outros casamentos anteriores. O conselho de Paulo é que peçam a Deus que abençoe seu estado civil atual. Quando tratamos deste assunto de casamento, divórcio e também segundo casamento, o que se deve guardar é: qual era o seu estado civil quando você foi chamado? Qual era o seu estado civil quando você foi salvo? O capítulo do casamento levanta muitas perguntas, mas a pergunta básica é: o que é casamento aos olhos de Deus? Creio que casamento aos olhos de Deus seja o que Deus uniu, não separe o homem. Duas pessoas que se unem e decidem se casar, não por razões casuais, mas porque ambos são crentes e decidiram que Deus quer que eles se unam e se tornem uma só carne, isso significa que é o casamento aos olhos de Deus. E também nos leva a uma pergunta: e os outros casamentos? Será que, aos olhos de Deus, os outros casamentos têm validade só porque assinaram um pedaço de papel? E aqueles milhões de casais que têm uma vida em comum, mas que nunca assinaram um pedaço de papel, eles são casados? Esta pergunta também é importante. Um pedaço de papel não valida um casamento. Se um casal se uniu diante de Deus, eles estão casados. Uma vez perguntei a um casal missionário com 48 anos de ministério na China e 50 anos de casamento: alguma vez vocês pensaram em se divorciar? Ele respondeu: ah, não. Mas a mulher acrescentou: mas um pensou em matar o outro várias vezes. Porque os mais velhos nunca pensavam em divórcio? Porque para eles Deus os tinha unido e eles jamais poderiam se divorciar. Aquele casal passou por dias em que um não aguentava olhar para o outro, mas se mantiveram juntos, porque Deus os havia unido. Esta é a base para um casal decidir se casar. Vamos ter que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.